todo, porque a gente está recebendo o prefeito de Saldanha Marinho, o prefeito Volmar Teles do Amaral, mas dizem que todo mundo conhece ele por Pete. Né? E depois eu vou entender da onde que sai o apelido do prefeito aqui, o Pete, né? Mas seja bem-vindo, prefeito, a nossos estúdios da Rádio Cidade. A gente até já tinha conversado mais pelo telefone e videochamada e tal, e eu ainda não tinha tido o prazer de entrevistá-lo aqui no estúdio, então seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Cristiano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, às pessoas de Birubá, e todas as pessoas do Alto Jacuí, né? A abrangência da rádio é muito grande e uma rádio importante aí para nós conversarmos e debatermos um pouco hoje mais sobre o nosso consórcio, Comarja, para as pessoas terem a noção o quanto é importante o consórcio para os municípios nos dias atuais. Prefeito, deixa eu entender da onde sai o pitch. O pitch veio lá da infância, né? Meu pai era motorista, nós estávamos na fila de caminhões lá em Palmeira das Missões. Eu era muito magrinho e um senhor lá começou a me chamar de pitch, pitch, pitch. Não sei se tem algum significado, pitch em italiano, né? Mas partiu dessa viagem que nós fomos lá, meu pai daí começou a me chamar em casa de pitch, por fim. Todo mundo hoje, né? Virou nome político. Virou um nome político também. Foi para a urna Pitch. Foi para a urna Pitch. As 2 vezes que eu concorri a vereador e 3 vezes a prefeito, Pitch, né? Vote 11, vote Pitch. Coisa boa, legal, bem fácil de memorizar. Mas olha só, prefeito, o Comarja, para a gente já vai introduzir aqui, porque a gente acha que essa pauta é muito importante, principalmente porque a gente acha que às vezes, né, tem um papel também educativo aqui, né, das pessoas entenderem a importância desse consórcio, né. O Comarja, ele surge aí no momento em que os municípios estavam ali com as suas estruturas, né, individuais de cada município já todas comprometidas e não conseguindo fazer as coisas avançarem, né? E aí a primeira iniciativa vem através da saúde, né? Através das questões da saúde, e depois o consórcio vai também assumindo umas outras questões e resolveu muitos problemas para os municípios, né? Então, vamos fazer esse primeiro ponto de recorte aqui, a importância do Comarja, né? O Comarja, ele e o senhor já foi prefeito em outras oportunidades, provavelmente o senhor tem lembrança e tem história aí para contar, né, desse início, desses primeiros momentos lá. Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho, um resgate, assim, a partir do seu olhar, hoje como presidente, mas a partir do seu olhar como prefeito, das vezes que foi, e até como vereador, da importância do Comarja para Saldanha Marinho. Olha, o consórcio é um consórcio municipais, né, que vem colaborar e ajudar muito com os municípios. Nós temos várias ferramentas, vários trabalhos que facilitemos a vida dos municípios hoje. O consórcio ele foi criado para realmente essa função e ela tem sido feita com maestria. O consórcio hoje, os municípios não se vejam mais sem o consórcio, porque tem muitas atividades, muitas compras, muitos projetos regionais que é executado pelo consórcio. Então, o consórcio é uma ferramenta que os prefeitos ocupam e ocupam muito. Mas o nosso carro-chefe sempre do consórcio foi na área da saúde, né? Eu tive a oportunidade também de já ser 2 vezes antes agora de ser presidente. Fui presidente também por 2 oportunidades, né? 2017 a 2020 também. Então, a gente já vem com uma bagagem de experiência, né? Também em termos de consórcio. Mas o consórcio que ele é a melhor ferramenta hoje que os municípios podem ter, porque você ocupa ele em diversas áreas. E nós temos hoje também, além da área da saúde, o consórcio está fazendo muitas licitações, onde os municípios aderem à ata de registro de preço. Isso facilita muito a rapidez e a agilidade lá na ponta, lá em Saldanha Marinho, quando eu preciso fazer uma obra, fazer determinadas ações, eu consulto o consórcio, se tiver, vamos dizer, se comprar pneus, tem uma ata de registro de preço de pneus, eu só adiro à ata e
consequentemente já chama e logo vem o pneu e vida que segue. Não precisa fazer todo um processo do zero lá para comprar um pneu lá que precisa para a semana que vem ou para o outro dia estar lá atendendo a comunidade, né? Exato. Então, início desse governo aí, foi um pedido dos prefeitos, quando a gente saiu conversar com eles, para que nós agilizássemos, né, essa parte aí de processos de licitações. E a gente escuta muito o associado, que somos 32 municípios, o que precisa fazer de licitação que nós vamos precisar mais. E depois a gente manda a demanda ali para o setor de licitações, né, através da Márcia, que também é a nossa secretária executiva, é ex-prefeita de Fortaleza dos Valos, e ela conduz o trabalho junto com a equipe do consórcio. Prefeito, tem uma outra questão que é importante a gente destacar, não sei se o senhor ia colocar na sua fala, que é em relação à iluminação pública também. Esse também foi um grande problema, sempre foi um grande problema para os municípios que tinha uma estrutura de iluminação pública muito deficitária, muito antiga, né? E a partir do Comaja, hoje você vai em qualquer um dos municípios aqui da região, você tem o que tem de ponta de tecnologia aí, numa discussão que eu me lembro, essa eu acompanhei, assim, que foi muito dura, foi muito difícil, né? De fazer chegar ao melhor modelo, daí um prefeito puxava para um lado, outro prefeito puxava para outro, mas no final das contas, com muito diálogo, o consórcio conseguiu encontrar a melhor forma e hoje a nossa iluminação, ninguém mais tem medo de andar no escuro, como diria, né? Eu acho que isso, e deve ter economizado muito para os prefeitos a questão da manutenção, né? Exato, né? Isso foi a primeira licitação da lâmpada LED, foi no meu primeiro ano como presidente do consórcio. Então eu acompanhei junto com o João Schemer, junto com o Everton, junto com a equipe do consórcio, aquela época lá, onde nós construímos esse processo aqui. E o processo, ele foi construído dentro do Comaja. Sim. Nós pegamos diversos lugares. Me lembro que nós fomos visitar uma cidade de São Paulo lá, que tinha um projeto já de lâmpadas LED. E chegamos lá, olhamos e entendemos que aquilo era a maneira como não poderia ser feito. Que nós teríamos que fazer de outra maneira. De outra maneira. E aquela viagem foi importante porque abriu, né, os horizontes para nós construirmos da melhor maneira possível um projeto que desse resultado e de confiabilidade. E foi o que aconteceu. A confiabilidade é na lâmpada, a qualidade da lâmpada e o tempo que já está essas lâmpadas aí e o baixo índice de lâmpadas queimadas. Então, na época, nós pegamos entre as 3 melhores lâmpadas do país, que estava, né, a sua tecnologia. Visitemos a fábrica lá em Minas Gerais, olhamos toda a qualidade da lâmpada e logo após fizemos a licitação. Foi uma licitação grande, de quase 64 milhões na época, onde atingiu aí, e todos, quase os municípios da região aderiram, alguns municípios não aderiram, e como era uma ata aberta, outros municípios vieram e fizeram também, né, a aquisição dessas lâmpadas aí. Eu não tenho dúvida nenhuma que os parques de iluminação, eles melhoraram muito, né, daquele momento para cá, e mais, ela praticamente se pagou pela CIP, que é a recolhida dos municípios. Além que foi feito um cálculo das lâmpadas antigas para a lâmpada LED, teve municípios aí, conforme era o parque de iluminação, ele deu um desconto aí de 70%, 80%, 50%, foi o mínimo que deu. E nesse desconto que a gente cadastrou na RGE e a conta de luz baixou, praticamente aí foi o projeto que ele auto se pagou. Muito bem. Esse foi, para além da saúde, talvez um dos marcantes ali naquela fase inicial. Depois, prefeito, eu tenho um roteirinho aqui que eu vou trazendo para a gente ir costurando, né? Vamos lá. Depois, o Comaja começa também a pensar na infraestrutura, né, prefeito? Na infraestrutura que também a gente sabe que é uma dor dos municípios aí. E aqui na nossa região nós temos aí algumas que são dores que nem aquela dor nas costas quando a gente chega a uma certa idade que não para de jeito nenhum, né? Que é a 451, a 510 e a 506, né? Então teve essa iniciativa aí, quero aqui, né, exaltar o trabalho que começou lá com a prefeita Márcia, né,
como prefeito, como presidente do Comage, eu acho na época, né, a discussão, mas teve muitas mãos em todo este processo aí, muitas mãos mesmo, aí muitos prefeitos, muitas lideranças e tal, até chegar aquele projeto que lá em 2022, 23 foi assinado, né? E aí depois lá na Expo Direto o contrato assinado e aí a gente está agora nesse. Muita coisa aconteceu também de lá para cá, é preciso que se diga. Mas queria que o senhor trouxesse um pouquinho um resgate desse, mesmo que Saldanha em tese não esteja nesse escopo e acaba tanto, porque a ligação com Santa Bárbara aqui vai ajudar bastante a conectar. Hoje o que o senhor faz para vir para cá? Tem que dar toda uma volta, né? Exato, mesmo por Colorado, Selva, né, Ibirubá. O projeto Rodovias, ele é um dos melhores também e programas que o consórcio pode executar na frente dos demais municípios. Veja que nós puxamos esse assunto, ele começou lá na minha época, lá ainda 2019, 2020. A Márcia acompanhou todo o trabalho lá, depois ela assumiu a presidência quando eu saí e deu continuidade a esse grande projeto aí, que vai beneficiar muito a nossa região. Às vezes ele se torna um pouco demorado devido à parte burocrática, e como é um projeto inédito, ele é diferente, é o único projeto feito por um consórcio, onde o consórcio administra, não é obras do Estado, é uma parceria com o Estado, é uma parceria com as empresas, mas o consórcio, ele administra a execução dessas obras aí. E deu muitos problemas de lá para cá, como é um projeto inédito, ele tem que ser construído, mas praticamente nós superamos já todas as etapas que tinham que ser superadas, burocráticas, e estamos dando continuidade aí nas obras da 451 e na 510. Para vocês terem uma noção, as rodovias aqui, a 451, que é de Colorado, a não Metoque, né? O valor da obra total é de R$ 36.795.442,65. O que acontece com essa obra? Nós já temos 20,50% dessa obra paga. Nós já pagamos R$ 7.525.029,62. A gente passou lá, por exemplo, a parte da base, né? Já está quase toda ela pronta, né? Já tá... os rachões estão praticamente todo pronto. Então, nós tivemos essa mudança de pedreira que levou uma legalização e a parte um pouco demorada, que é o processo, ele é assim, mas agora já está tudo superado. Nós já estamos mandando, já encaminhamos a 9ª medição, que é um valor mais significativo, e acredito aí que tem que rodar isso no governo do estado e voltando para o Comage, assim que der, nós já vamos fazer esse pagamento e já está sendo encaminhada a 10ª medição também. Acredito eu que no momento que fechar o ciclo todo que tem que ser fechado, essas obras vão andar com muito mais força. Agora vem o verão também, vai facilitar. Não vai ter muita chuva, né? Não vai ter muita chuva, e acredito aí que há obras aí dessas duas RS que são tão importantes, que é a RS 451 Colorado no Metoque e a RS 510 de Fortaleza dos Valos a Cruz Alta. A de Cruz Alta e Fortaleza é uma obra de 34 milhões, quase 35 milhões, né? Nós já paguemos quase 6 milhões, 5.809.581 reais com 46 centavos. Essa obra já está com 16,81% pago, né? Então, falta ainda executar 28 milhões. Então, tem um bom eito ainda para fazer. Mas sentando, conversando com as empresas, com a empresa que está tocando esse processo, acredito que... São duas empresas diferentes, prefeito, ou é a mesma empresa que está tocando as duas obras? Na verdade, é uma empresa que ganhou a licitação, como ela pegou... e tem muitas obras no estado, pegou mais uma empresa parceira, e essa parceira que está executando as obras aqui na nossa região. Além disso, tem a 506, né, que é uma obra muito esperada, muito falada, muito desejada, uma obra que, historicamente, você tem muitas histórias... A rainha da promessa, né? Dessas obras aí. Como o projeto
ele foi feito com valor limite na questão do ICMS que as empresas pagam para que essas obras aconteçam. É um processo que a Secretaria da Fazenda, então, desde as empresas pagar o Estado, eles já pagam um boleto que vem direcionado ao Comarja para pagar essas obras. Duas parceiras importantes que foi a Farmácia São João aí e a Coprel, né? Apostando no desenvolvimento regional e apostando que isso aconteça para que, acontecendo certo esse projeto, que é inédito, nós possamos construir mais rodovias na nossa região. Então, é importante salientar isso aí, né? Que, como você falou, passou por várias mãos esse projeto. Muitos prefeitos ajudaram, muitos deputados ajudaram também para fazer o processo andar. O governador do estado, Eduardo Leite, o vice-governador, o Gabriel, sempre se colocando à disposição, né? E o Costela também, que é o secretário de transporte. Então, é um ciclo todo que tem que ser fechado e trabalhado, e ele está fechado e está sendo trabalhado. Talvez não avançando da maneira que a gente queria, mas está avançando, né? O tempo agora que vai determinar o quanto nós vamos poder realizar dessa obra. Mas eu acredito que rodando essa 9ª medição aqui, as coisas começam a andar com mais força. Uhum. Lembrando que a 506 hoje ela está, né, sob responsabilidade do Estado, não está mais dentro do projeto do Comarja, né, e agora é responsabilidade do Estado. E foi aí que me assustou, porque o Estado já negou fogo várias vezes, né, prefeito, dessa obra. A gente sabe disso, né? Eu lembro aqui, por exemplo, eu nem era daqui, nem trabalhava aqui, mas me lembro muito bem. Veio o Sartori aqui para inaugurar, né, para dizer que ia fazer, veio a Ieda para dizer que ia fazer. Tudo começou lá com o Olívio Dutra, ainda lá em 99, que fez aqui uma assembleia aqui do orçamento participativo aqui na Casa da Cultura, aqui em Ibirubá, que saiu gente pelo ladrão de tanta gente que tinha naquela assembleia. A assembleia inteira votou pela obra como prioridade e acabou não acontecendo também. Então é uma espera de 40 anos quase, e assim como a 510 de Fortaleza também, lá tem uma história bem longa lá de promessas e tal. Então todos nós, o nosso desejo, né, prefeito, é que isso aconteça, porque a gente sabe da importância que vai ter. Eu tenho muitos amigos no lado de lá, da região, Saldanha Marinho, em Santa Bárbara do Sul, que a 506 vai resolver muito a nossa vida aqui para conectar Ibirubá com essa outra parte da região, que hoje a gente precisa fazer toda uma volta, né? E sem contar, claro, a questão da própria produção, né? Mais fácil para chegar a 285, mais fácil para chegar a outras rodovias da região aí, não necessariamente necessitando aí da 386. Mas, prefeito, vamos seguindo aqui. Hoje nós temos um evento extraordinário aí, né? Só deixa eu terminar da 506. Nós já tivemos reunião com o Costela, que é o secretário de transporte, com todos os prefeitos juntos, que interessados nessas obras aí, com as suas equipes. O que aconteceu nessa reunião? Nós já entregamos um projeto atualizado das rodovias para agilizar esse processo. E houve um comprometimento naquele momento, e vários momentos já houve comprometimento do governo do Estado, para que essa obra seja licitada ainda esse ano. Então, nós, semana que vem, devo já me deslocar a Porto Alegre, vou ter mais uma reunião com o diretor do DAIR, né? A gente vai ver que situação tá, vamos cobrar o andamento dessa obra, desse projeto, porque dinheiro o Estado tem. Hoje, não pagando a dívida para a União, todo o recurso fica no Rio Grande do Sul. Então, nós tem um fundo lá, e esse fundo lá, eles decidem para onde vai os recursos e como fazer o desenvolvimento e aplicar em obras. Tem que ser aplicado em obras. Então, eu não tenho dúvida aí que essa obra vai se realizar também. Esse dia eu passei lá, já vi, já tem um projeto feito, que era um projeto antes, né, do projeto Comarja, e uma obra bem feita, bonita, uma visão muito linda. E eu acredito aí que até o ano que vem aí já se começa essa obra que é importante. A cobrança do Marja vai ser grande, a cobrança dos prefeitos vai ser grande, mas o entendimento que o Estado passa para nós que vai licitar essa obra ainda esse ano para eles começarem a executar a partir do ano que vem.
Tá certo. Prefeito, vamos ainda na infraestrutura, foi bom que o senhor trouxe. Ontem a gente recebeu aqui o secretário executivo do Plano Rio Grande, né, e que falou inclusive do fundo, o Clair Kuhn, e a gente cobrou muito a questão da 223, né? A gente sabe da importância da 223 para o desenvolvimento da região e para o estado inteiro, porque muita coisa sai daqui, da indústria, né, nossa tecnologia, além da produção de grãos e tudo mais. E ela está numa situação precária, principalmente aqui, pegando de Birubá até o Tio Hugo ali, está uma situação bem complicada. E o Estado até tem feito alguns tapa-buracos assim, mas muito mal feito, assim, muito do jeito que dá. E a gente precisa falar sobre recapear, não dá mais para a gente ficar só tapando buraco, até porque a gente sabe que não dura muito com a quantidade de veículos que circula por ela. O Comaja tem ciência disso, eu tenho certeza, né? Como é que os prefeitos se articulam através do Comaja ou da Maja para fazer essa pressão no governo do estado para que a gente tenha um investimento significativo na 223? Esse já foi um assunto debatido em Cruz Alta, numa reunião da Maja que teve, onde estava presente o vice-governador, o Clair Kuhn, o secretário de transporte, já várias lideranças do governo do estado. E os prefeitos levaram várias reivindicações, inclusive essa RS aí também foi muito debatida lá, e há um comprometimento deles levar, né, e ver a possibilidade de se passar por esse fundo, de fazer esse recapeamento aí. Mas nós temos aqui, eu sempre falo, o Clair não é do meu lado político, eu sou progressista, ele é MDB, mas lá no governo ele atende muito bem nós, ele faz um trabalho de excelência e ele é muito preocupado com a nossa região, em desenvolver os projetos. Então, eu sempre digo que se tenha lá no governo gente da nossa região que fica mais fácil o acesso e a conversa, né? É um trabalho que vai depender muito, claro, que isso aí passa por um fundo, tendo a força aí o pedido dos prefeitos, as reivindicações fortes, como foi na Maja, a nossa reunião foi calorosa, foi uma reunião bem debatida. E calorosa é ótimo, né? Foi calorosa, foi pegado. Mas é assim, a gente cobra muito forte o governo do estado, como cobra o governo federal, como a gente é também cobrado pela população, não tenha dúvida nenhuma. E se você cobrar forte, com certeza você consegue que essas obras cheguem e atingem aquilo que é importante, que é o nosso desenvolvimento regional, que todos os envolvidos querem, e a bandeira que carregamos junto aí para atender aí as demandas regionais. Tá certo. Prefeito, podemos dar uma virada de chave para falar desse evento hoje aí, né, que é um evento muito importante. Eu acho que o Comaja também tem que cumprir esse papel também, né, de trazer figuras, pessoas aí que nos ajudem a debater temas importantes, entre eles a questão do câncer, né, que é um tema pertinente. Inclusive ontem nós recebemos aqui a presidente da Liga das Escolas de Samba, eu com cruzado na cabeça, da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que falou sobre a abertura do Outubro Rosa nesse evento hoje à noite aí, e essa palestra com a Cristina Ranzolin, né, que passou pelo câncer e tal, e que vai vir dar uma animada aí, toda a região vai estar presente, né? Exato, né? Nós somos procurados pelo Grupo RBS, vai ter a transmissão aqui do Jornal do Almoço, né, amanhã ao meio-dia, do Parque da Fenatrico, e nesse momento procuraram nós aí fazer uma parceria, não somente com a Cristina Ranzolin, com a RBS, mas também com a Rota das Terras Encantadas, que é o programa turístico. Certo. Nós acabamos fazendo um pacote, né, fechando esse pacote, onde achamos importante também a presença, e o momento é um momento, vou dizer, social, um momento de análise, né, de trazer uma pessoa que tem uma comunicação muito importante e passou por um processo, né, de doença também, e vai poder relatar, e relatando isso ela pode dar autoestima mais às pessoas que estão nesse momento passando pela essa necessidade. Então hoje à noite aqui em Birubá, né, na Casa de Cultura, às 8 horas da noite, começa, né, essa palestra aí, Viver Bem é o Melhor Caminho. Então a região vai estar presente, não é só Ibirubá, lá de Saldanha deve vir aí umas 60 pessoas, da região aí vem ônibus, acredito aí que vai ter aí de 700, 800 pessoas ou mais aí, né, para prestigiar esse grande evento aqui,
e trouxemos para a cidade de Ibirubá, que é a sede do Comaja, hoje é Ibirubá. Então, nada melhor que se fazer aqui nessa cidade aqui. E a atividade lá na Feira Trigo Comaja vai ter também? Nós só vamos participar lá de alguns atos junto com a prefeita Paula, representando o consórcio, representando a região, né? E é uma feira importante, né? Nós tivemos várias feiras importantes. Também, né? Nós tivemos a feira aqui de Colorado, que iniciou, né? Que também foi importante, a feira Blumenfest de Selba. Começou agora a feira de Santa Bárbara do Sul, que hoje é abertura às 18 horas, vamos estar lá presente também, prestigiando o prefeito Leandro, o vice-prefeito Paulinho, a comunidade de Santa Bárbara do Sul. E eu sempre digo, essas feiras, se o momento não está econômico ou propício, mas tu tem que sair e vender. Sempre você vende alguma coisa. Alguém está comprando. Né? Então, são importantes as feiras. As feiras são importantes porque o comércio expõe ali o que eles têm nas suas lojas. É uma vitrine de comercialização. E se você não vendê-lo imediato, mas para frente também geram muitos negócios. E alguém sempre compra. A gente participou das feiras, a gente via o pessoal saindo com a sacolinha de compra. Então é um momento aí que quem tem empresa e tem que participar, e o município tem que fazer essas ações aí, que é o desenvolvimento aí, né, de comercialização de seus produtos das suas cidades, não somente para a comunidade, mas para toda a região. Para toda a região, exatamente. E as feiras têm cada vez mais crescido aqui na nossa região, e a gente precisa dizer isso, né? A gente teve aí uma feira ali em 15 de novembro muito linda também. A gente tem agora aqui em Ibirubá, né, a Expo Ibi aí, uma promessa de ser uma grande feira. Prefeito, eu preciso trazer 2 assuntos ainda aqui com o senhor. Um deles referente aí aos nossos contratos de saúde, né, da nossa região, né? Então a gente trouxe aqui uma leitura assim mais detalhada aí sobre alguns comentários que as pessoas fazem, né, quando se trata do convênio das prefeituras com o Comaja para dar esse atendimento de média e alta complexidade, né? E aí aqui em Ibirubá, inclusive, foi tema até da saída da secretária, não digo que foi o estopim disso, né? Mas um dos assuntos em referente à troca dos secretários também está vinculado ao que Ibirubá investe, né, nesses convênios com o Comaja, que passa de R$1 milhão por mês aí no último período aí, passou de R$1 milhão, e o município já está aí atingindo aí quase, tem que dar uma atualizada ali, mas eu acho que já passou aí dos 30% de investimento em saúde aqui, né, por conta desses atendimentos via Comaja. Como é que é construído isso, prefeito? Até para que a população entenda qual é o papel do Comaja, né? E também entenda que não é o Comaja que administra isso, né? Cada prefeitura tem o seu jeito ali, a sua forma. O Comaja é só, digamos assim, só o canal, né? O canal para fazer o pagamento aí para os profissionais que prestam esse serviço, né? Mas o recurso, ele sai do orçamento de cada município. É mais ou menos assim, prefeito? Exato, né? O consórcio, ele é o regulador, né? O que nós temos lá? O credenciamento de várias empresas cadastradas no consórcio. Nós estabelecemos o preço, como é uma compra grande de serviços, certo, nos hospitais, nos laboratórios, nas clínicas, nós coloquemos um preço padrão, né? E aquela empresa que entender que pode prestar por aquele valor, ela vem e se habilita para as prefeituras poder comprar o serviço. Mas tá realmente aí, não é uma questão só de um município, são vários municípios aí. E para você ter uma ideia, agora até agosto de 2025, todos os municípios aí gastaram mais de R$32 milhões. E isso está muito preocupante, porque elevou o gasto em todos os municípios da área da saúde. O que está acontecendo? O cidadão, ele procura o secretário de saúde, ele procura o prefeito, ele não procura o governador, ele não procura o presidente da República, ele procura a secretaria no seu município. E isso acarretou aí a demanda, depois da pandemia para cá, ela ficou um pouco reprimida. E, logicamente, que há mais pessoas precisando de atendimento do Comaja, que é os municípios que fazem essa regulação.
né? E os prefeitos querem o quê? Atender bem o cidadão, atender bem as pessoas. Porque afinal a porta que bate depois para cobrar, inclusive, é lá, né? Isso, dar qualidade de vida para as pessoas da área de saúde. Só que isso tem um custo. E esse balizador tem que ver, cada prefeito tem que ver até onde pode chegar e até onde não pode chegar. E a demanda está muito grande, a demanda está reprimida. Eu estou com problema em cirurgias lá de ortopedia, né? Estou brigando, mas é uma obrigação do Estado, estou brigando com o Estado para liberar, e o governo ontem fez o lançamento do novo programa que vai dar uma viabilização em cima e mandar recursos mais para os hospitais para fazer e atender essa demanda do governo do Estado. Mas isso preocupa. Então, cada prefeitura ela faz a sua triagem, né? Muitos passam pelo médico, faz a triagem, depois vem o encaminhamento para as prefeituras fazer, mas muita gente já que não querem fazer pelo SUS, alguns hospitais, eles já mandam diretamente que tem que procurar o Comarja lá na sua prefeitura e fazer. Então, não é o certo é o SUS. Uhum. O certo do encaminhamento é o SUS. Mas muitos profissionais que já sabem, né? Já sabem que o Comarja paga, que os municípios pagam o Comarja, ele quer e ganha mais ainda do que a tabela SUS e acaba demandando essas demandas para o município e dizendo: olha, fala lá com o pessoal com o Comarja que vai dar certo a tua cirurgia. Mas não era o Comarja o responsável. A cirurgia de alta complexidade é o governo federal, é o governo do estado. Aí acaba os municípios ficando numa situação complicada. Pô, o médico disse que é Comarja, como é que tu vai dizer que não é Comarja? Há uma discussão, prefeito, da possibilidade, não sei se o próprio Comarja coordenar isso, ou cada município, de ter aí um médico regulador, digamos assim, não sei se é essa a palavra certa, né? Mas um profissional que vá ali receber essa demanda e vá definir o que é prioridade e o que não é, para criar algum tipo de filtro. Porque foi trazido algumas preocupações aqui, eu tenho acordo, o senhor deve vivenciar lá no município isso, de acontecer o seguinte: nós temos aqueles cidadãos que gostam muito de visitar o posto de saúde, os médicos, né, o plantão, né, tem quase como parte da sua rotina ali, né, para sair de casa um pouco e tal, né? E aí chegam lá, daí às vezes não estão numa situação de urgência e emergência, o médico vai lá e encaminha, aí vai fazer determinado exame lá, esse exame vai ter um custo para o município, vai ter um custo para a saúde pública, a pessoa vai lá, faz esse exame e não vai nem buscar depois. Fica lá no laboratório guardado lá e tal, e é muita situação. Exame de sangue, que tem custo, por mais que não seja tão caro, mas tem custo. Exame de sangue, de urina, de não sei o que, de triglicerídeos, de não sei o que. Tudo isso que deveria o SUS fazer e pagar pelo SUS e ser muito mais rápido, ou até mesmo cada estratégia lá ter cada município tem um atendimento no laboratório público, mas acaba gerando muito custo, né? E aí acaba nem sendo útil aquele serviço, né? E então a gente acha assim, e defende aqui, enquanto meio de comunicação, que haja uma discussão sobre como que a gente faz esse aumento, dar uma segurada, né? Isso é décadas que o pessoal discute isso. Não é de hoje. É mesmo? É décadas. O que você tem? Como é de graça? É de graça, tem pessoas que passam 4, 5 médicos e passam 4, 5 vezes na farmácia. Uhum. O que foi estudado um dia? Vamos botar R$10 a consulta. Isso já muita gente já não vai. Você tem que pagar 4, 5 médicos, eles já começam a pensar. Mas é proibido por lei. O SUS, você não pode cobrar para ter uma consulta especializada, uma consulta clínica, pelo SUS. Então, as pessoas acabam indo, e acontece muito isso aí. Eles vão, fazem os exames, e muitas vezes não vão buscar os exames. Né? É um recurso que praticamente é colocado fora. Literalmente fora. E claro que se vier um exame ali que tenha que chamar a pessoa, você vai acabar chamando a pessoa, porque é um tratamento, uma situação grave que acontece, daí você chama a pessoa lá no posto de saúde. Mas isso é um problema crônico. E cada vez mais os municípios estão colocando muito recurso em saúde. Tem municípios aí que atingem 30% da sua receita na saúde. Né?
Eu fechei o segundo quadrimestre agora, com o hospital municipal lá no município com 20,81%, quase 21%. E o mínimo que o município tem que botar é 15% pela lei. Então, tem municípios que, mas geralmente a gente trabalha 22%, 23%. E nós coloquemos daí um sistema de segurança lá para não passar disso naquele mês, né? Dos 21%, 22% que é aplicado na área da saúde. E a saúde ela é muito complexa. O governo do estado ele passava 9%, né, da sua receita. Veja, os municípios são 15% e o estado é 12%. O estado não estava passando os 12%. O que houve? Um acordo com o Ministério Público, né, estadual, para que o estado também chegue aos 12% no mínimo, que tem que ser. Então, o governador ele fez um acordo e, aos poucos, cada ano ele vai aumentando um pouquinho para atingir os 12%. Agora, Bom, se o prefeito aplicar menos de 15, já está na graxa, né? Não, já não é aprovada as contas, né? Já está na graxa, né? Se é o município, não está aprovada as contas. Mas como foi feito esse acordo, eu acredito que agora vai vir mais recursos para a área da saúde. Tanto é que o governo do estado já lançou ontem o SUAS Rio Grande do Sul, né? Para quê? Para colocar dinheiro nos hospitais que têm alta complexidade para que as cirurgias que estão reprimidas elas comecem a acontecer com mais agilidade até o final do ano. E isso é bom. Mas qual é que era a nossa reivindicação? Aí vem uma reivindicação da FAMURS, que eu sou vice-presidente da FAMURS também. A reivindicação é que fosse colocado fundo a fundo da saúde do estado, um recurso para o fundo municipal. Porque lá em Saldanha eu sei o que está reprimido. Eu tenho uma fila de espera. Aqui em Birubá também tem uma linha de espera. Todas as cidades aqui, que se Novembro, Seu, todos têm. E o prefeito sabe qual é que é. E nós ia utilizar esse recurso para destravar cada município. Então, há essa reivindicação ainda. A gente também está levando através da FAMURS, vai levar através da AMAJA, do presidente Michel, o Comaja vai junto aí, para que nós precisamos mais recursos na área da saúde para atender a demanda reprimida em cirurgias que cada município hoje possui. Uma das coisas, prefeito, que essa semana teve uma reunião ali em Tapera, eu tive lá da consulta popular, né, que foi levantada lá pelas lideranças das prefeituras que lá estavam, dessa desorganização do Estado em relação ao gerenciamento, à regionalização, né? Então, você tem situações em que o Alto Jacuí está num lado, outras situações ele está no outro, né? Tem coisas que ele está em Cruz Alta, saúde, por exemplo, é Cruz Alta, mas nem todos os municípios, tem municípios que é Passo Fundo, eu acho, aqui dos 32 do Comagem, tem muitos que é Passo Fundo, né? E outros é Cruz Alta, outros é lá e tal, isso cria uma confusão, né? E um negócio, assim, desproporcional. Não tem como ter uma discussão de se dar uma regionalizada padrão em todas as regiões, para que tanto a Maja, Comaja, Cored, tudo isso esteja no mesmo escopo e possa juntamente buscar as coisas, né? Porque às vezes até um que a Maja puxa, daqui a pouco o Comaja nem concorda com aquilo, porque vai prejudicar alguns municípios que são seus associados, daí são seus associados. Isso aí. Concurso. Agora deu um trava-língua aqui, deu um trava-língua aqui. E é essa dificuldade, né, da regionalização, né? E na saúde é pior ainda, né? Tem situações que vai para lá, tem outras que vêm para cá. Não tem uma referência padrão de média complexidade pro Comaja, né? Isso não tem para os municípios. A regulação é muito complicada. A gente já também bateu várias vezes, porque quem marca é o hospital. Sim. Quem marca vem de lá para cá. E às vezes tem alguma especialidade que são marcadas de manhã, outra de tarde, outra no outro dia, e assim os carros das prefeituras ficam andando a semana inteira com pacientes por causa dessa regularização. O que nós gostaríamos? Que tivesse uma central ali que, vamos dizer assim, ortopedia seria só Saldanha Marinho uma manhã. À tarde, outro município. No outro dia, outro município. Não chamar, vamos dizer que eles têm 10 consultas, chamar 10 municípios para ir no mesmo dia. Uhum. Isso dá muita corrida, dá muito transtorno, dá muito gasto para os municípios. Certo. E essa regularização
a gente está conversando com o governo do estado, também já é uma pauta da FAMURS, junto à Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, para que atenda essa demanda também dos prefeitos. Ajustar, tu tem razão, Cristiano, temos que ajustar a regularização, onde vai diminuir os custos dos municípios em termos de transporte. Né? A saúde, nos últimos anos, com as emendas parlamentares do governo federal, através dos seus senadores, deputados federais, eles destinaram 50% que essas emendas têm que ser na área da saúde. De lá para cá melhorou muito. Sim. Né? Melhorou muito, né? Porque pegar o meu município, o teto é 760 mil reais do fundo para as emendas parlamentares, nós conseguimos atingir toda a meta. Então veio 760 mil reais para nós atender essa demanda que é transporte e a manutenção da Secretaria do município de Saldanha Marim. Muito bem. Prefeito, eu, assim, estou muito feliz aqui. Peço até se o senhor tiver mais algum ponto que o senhor, por queira trazer aqui, a gente possa trazer. Mas eu também tenho alguns polêmicos aqui que eu preciso trazer em nome, né, da responsabilidade editorial que a gente tem aqui com a nossa região, né, prefeito? E com os temas que a gente também trabalha aqui, né? E a gente tem sempre, não é uma questão do Comaja, né? A gente tem uma prática aqui, porque a sociedade cobra muito da gente por ter uma abrangência, principalmente no digital, muito grande. A gente está sempre ali futricando ali o portal da transparência das prefeituras, das câmaras de vereadores, né? E do Comaja também, né? Para entender um pouquinho como é que é feita a gestão, né? Porque o que acontece, prefeito? O Comaja, a gente deu uma olhada nesse ano, por exemplo, de 2025, um orçamento de 118 milhões, né? Que passa pelo Comaja, né? E claro que a gente sabe que isso é dinheiro dos municípios, tem a ver com tudo isso que o Comaja está executando, tudo certo, né? Tudo, mas da mesma forma os municípios assim funcionam também, vem do SUS, vem do governo do estado, vem do governo federal e tal, e o prefeito se dá uma esbalada ali em qualquer coisinha, às vezes até irrisória do recurso ali, às vezes de troco, já está lá o Tribunal de Contas no cangote ali fazendo aquela pressão X, né? E aí a gente deu uma olhada, prefeito, na forma com que é feito ali os gastos do consórcio, né, da equipe do consórcio, e a gente sentiu um pouquinho de diferença da realidade dos municípios que vocês, como prefeitos, têm para tocar no município do Comaja, né? E aí uma das coisas que nos chamou a atenção, prefeito, foi os chamados reembolsos por veículos, né? E também em relação também a um critério lá de uma resolução lá que viabiliza que o Comaja possa passar um dinheiro para a Secretaria Executiva ou para qualquer servidor do Comaja ali, para fazer pagamentos pequenos, assim, né? Que não precise aí de uma burocracia maior, né? E aí a gente não conseguiu entender ali como é que é feito o controle disso, porque não tá fácil de achar ali o controle disso, né? E a gente percebeu, por exemplo, que a ex-prefeita Márcia, que hoje é secretária executiva do Comaja, ela já movimentou ali em torno de 40 mil reais entre diárias, ressarcimentos, né? No seu escopo ali, 70 mil reais, né? 60 e poucos mil reais. A diretora do turismo, que é a Caroline Lopes, né? Mais 40 mil reais ali também, né? O Comaja paga, prefeito, R$2,10 por quilômetro rodado de ressarcimento para o carro particular. Uma reunião que vai em Fortaleza dos Valos, que é a casa da secretária executiva, custa para o Comaja em torno de R$300, entre diária e ressarcimento do veículo próprio e todas essas coisas. Então a gente fica pensando assim, né? Como é que se dá isso, né? Como é que faz? Porque o prefeito, o senhor, é o responsável, né? Na hora que o Tribunal de Contas der qualquer problema, é o senhor que vai ter que responder. A diretoria do Comar, os eletivos, né? Os prefeitos eleitos e o presidente do Comar. Mas a equipe aqui, ela tem uma autonomia bem interessante. Eu acho que ajuda, inclusive, o consórcio andar
mais rapidamente, né? Mas como é que é feito isso, prefeito? Como é que há esse controle? Tem algum mecanismo de fiscalização que seja mais forte, assim, e que precisa tudo isso, assim? O consórcio hoje é 32 municípios, né? 31 nós estamos trazendo mais outro município aí, se der tudo certo, vai também se associar ao Comarja. O Comarja, ele é um consórcio que ele atende diversos municípios. Ele tem que andar, ele tem que trabalhar. A questão de diárias, ela é um auxílio ao servidor que vai a algum lugar ali Mas gastou para mais que a Câmara atender. de Vereadores de Birubá, E vai 110 mil reais em diárias só para o Comarja. Comarja. E o consórcio vai gastar mais, porque a ferramenta do consórcio é andar, é buscar inovações, é resolver o problema das rodovias, é divulgar o turismo da região, é passar em cada município fazendo um roteiro turístico. Isso dá gasto, é trabalho, é normal. O que eu sempre falo em termos de diária? Vamos lá, diária, importante. A diária virou um mito. A diária parece que tirar a diária é o fim do mundo, é proibido tirar a diária. Não, mas a diária é para fornecer uma assessoria ao servidor que vai buscar algum dinheiro, algum recurso, algum trabalho. E o que eu cobro muito? Eu não cobro a quantidade de diária, eu cobro o resultado de trabalho. O funcionário que sair, ele tem que dar resultado naquilo que ele foi fazer. Então, o importante é o resultado. Como o consórcio é a situação de viajar, de interagir com os prefeitos, de conversar com o associado, que é a nossa principal pessoa que nós temos que cuidar, é o prefeito de cada cidade. Esse diálogo tem que ter, nós temos que ouvir o prefeito, temos que ver as reivindicações dele. Nós temos a região da Masb, que tem uma quantidade grande de prefeituras lá também, que nós temos que ir lá, eles já pediram para nós ir lá, colocar mais sobre o consórcio, que são prefeitos novos que entraram, eles precisam estar sabendo também como funciona o consórcio, que é a principal ferramenta hoje para os municípios. Então, o consórcio, a despesa do consórcio, os 118 milhões, a grande parte desse valor é as compras de medicamentos e cirurgias na área da saúde. Milhões para 100 mil é... Veja bem, nós temos aqui 32 milhões já, passou de 32 milhões até agosto. Então, vai atingir e mais quase 10 milhões em medicamentos. Veja que já dá 42 milhões, 43 milhões aí, já foi gasto até agosto pelos municípios. E a questão dos medicamentos também. Nós compramos todos juntos aí, Cacisa lá de Juí, onde também abaixa 30%, 40% o medicamento. E depois que teve o consórcio, nunca mais faltou medicamento nas partilheiras da população desses municípios que são concursados. Isso evoluiu. E voltando à questão da diária, é controlada por cada servidor. Não é cada servidor, nós temos a secretária executiva, a Márcia, e os diretores. E cada diretor controla as suas diárias e também os deslocamentos. Como o consórcio não tem carro, eles acabam se deslocando com o carro próprio, que está esse valor dentro daquilo que o Tribunal de Contas também paga, os servidores deles quando tem que sair. Eu acho que até um pouco mais que esses 2,10, né? Porque tem o desgaste do carro, tem o pneu, tem a oficina mecânica, tem a parte elétrica, e ele está usando o seu carro para trabalhar para o consórcio. Então, isso também Prefeito, tem. mas eu fiz uma conta ali, só com o gasto deste ano com ressarcimento dava para comprar 3 carros. A mesma forma que o consórcio presta serviços aí para os municípios e ajuda os municípios a resolver seus problemas, alugar um carro seria muito mais barato. Prefeito, tem reuniões aqui em 15 de novembro que para ir a 15 de novembro custa R$200 de ressarcimento e diária a 15 de novembro. Sim. Aqui, 10 quilômetros. Né? O senhor falou da questão dos 32 municípios, concordo. Uma coisa é o consórcio. O que a gente está falando aqui é da mesma forma que o prefeito tem que se virar nos 30 lá nos municípios para conseguir fechar suas contas, é que talvez essa dificuldade de fazer um controle mais aproximado de como o Comarja, né, usa o recurso ali da sua gordura que tem para usar para se movimentar,
Desculpa, prefeito, mas desses 32 municípios, se a gente for olhar ali nos empenhos, um por um, e a gente está fazendo isso, é 4, 5 que recebe a visita da secretária. É sempre os mesmos, aqueles que têm a proximidade política, que têm aquela relação construída, é os municípios das estradas do Comaja, é os municípios... Então, não é... Os 32 municípios não estão nesse escopo. Dentro disso, teve um ressarcimento para uma viagem a Florianópolis de 2 dias, que custou mais de 10 mil reais. A presença tanto da prefeita quanto da pessoa jurídica. Dentro desses gastos tem viagens que são submite, o que submite ajuda o desenvolvimento da região, prefeito? Que teve lá mais de 1.000 e tantos reais ali, que foi a secretária executiva, que foi o assessor de comunicação, que foi... Enfim, a gente percebe que tudo certo, eu defendo, acho que todo mundo tem que ganhar servidor e tem que ganhar diária. E não é esse o nosso questionamento, prefeito. O nosso questionamento é como é feito o controle disso. Porque se os municípios estão gastando com o Comaja para atender o seu serviço lá, e o Comaja é muito importante, a gente precisa ter também esse mesmo olhar para dentro do consórcio, porque é recurso público e é nosso direito como cidadão, né, entender como esse recurso é gasto. E desculpa, prefeito, mas assim, num empenho lá de 5 mil reais que foi passado para a secretária executivo, adiantamento para pequenas compras foi a justificativa do empenho. Qual é o controle que nós temos? O que se diz pequenas compras? O que está colocado dentro do pequenas compras? O que né? Não tem, para o senhor comprar qualquer coisa, o senhor tem que dizer o tamanho do parafuso, quantas voltas ele pode dar, para que ele vai servir, aonde eu vou usar esse parafuso. E a gente vê que tem um certo... Tá tudo limpo, assim, tá tudo num generismo, assim, né? E aí é só nesse sentido, não é... Ninguém tá questionando eticamente, ninguém tá dizendo que tá havendo desvio, nada disso de forma nenhuma. O que a gente está perguntando é como é que é feito o controle e a transparência disso, né? Exato, né? Só isso, prefeito. E é bom falar, porque a transparência, a honestidade, a responsabilidade, a idoneidade, ela tem que estar junto, né? Não somente no município, mas também no consórcio. Com certeza. Né? Não tenha dúvida nenhuma. Mas já tivemos uma reunião com o Conselho de Prefeitos, onde nós debatemos essas questões de diárias, onde eu apresentei o cálculo lá, né, de quanto que nós temos hoje no consórcio, porque nós temos diversas receitas dentro do consórcio. Uma das principais receitas aí é o administrativo, onde todos os municípios pagam um valor, conforme o tamanho do seu município, e coloca o recurso para nós administrarmos toda a estrutura do consórcio. Mas nós fomos evoluindo, né? Isso acontece no administrativo e acontece no turismo. Nós fomos evoluindo na questão do imposto de renda das rodovias. Hoje é um outro valor que entra também, e esse valor é só gasto para travar o atendimento das rodovias. A questão do imposto de renda, né, que aumentou muito, né? Nós já tivemos aí e fazendo uma atualização, né, da contribuição, principalmente dos fornecedores aí que fazem o serviço para o consórcio, que fazem para os municípios, onde aumentou significativamente a nossa receita. Então, hoje o município, o consórcio, ele está se estruturando financeiramente. E eu falei para os prefeitos, nós temos que ter um consórcio forte, com recursos bastante disponíveis, para quando tiver uma demanda, um projeto regional, nós conseguimos executar com eficiência. Certo. E o consórcio tem esse recurso, não precisa estar pedindo para os municípios. A questão das diárias é aquela situação que eu te falei. Quem faz o controle da secretária executiva é ela mesma que faz. As diretoras dos departamentos são eles que fazem. Coloquemos os valores que foram gastos e explicamos para os prefeitos, né, para o Conselho de Prefeitos, por que foi gasto e aonde foi gasto. E nós já vamos ter uma reunião maior com nossos associados, que são os prefeitos, que são os municípios, onde a gente vai colocar toda a situação mais resumida. Mas ninguém viaja para viajar. Sim, isso é certo. Ninguém viaja assim para fazer turismo, né? A gente, não, só a Carolina, né? Porque ela é a Carol é do turismo, mas é o trabalho turístico, sim, né? Sim. Mas assim, o que eu quero dizer é que nós sempre tivemos uma responsabilidade e uma transparência muito grande. Eu tive 2 oportunidades de ser presidente.
E também, na minha época, se indagou muito a questão das diárias. E o que você tinha? Nós estávamos trabalhando os projetos de iluminação LED. Nós tivemos que viajar. Como eu disse, nós somos numa cidade lá em São Paulo para ver como é que era aquele projeto. Depois fomos numa fábrica em Minas Gerais para ver como é que era a qualidade da lâmpada. Nós não poderíamos botar uma lâmpada e fazer um projeto regional que desse problema e queimasse essa lâmpada seguido. A imagem de quem que ficaria? Do Comaja, ruim. Não, nós fomos atrás e trouxemos o que tinha de melhor naquela época lá. E até hoje, aí, graças a Deus, aí, como eu falei agora há pouco, a queima dessas lâmpadas são muito pequenas. Sim. O que nós fizemos? Nós fomos atrás da qualidade. O que a Márcia fez em Florianópolis? O MAPA convidou ela. O Ministério da... Mas aí o MAPA tinha que pagar, né? Não é que convidou ela. Convidou o consórcio. E ela foi lá, né? Naquela reunião lá, para participar e ver da questão do CISB, que é o que controla todo o país, aquele agricultor familiar. O agricultor familiar de uma agroindústria, ele começa pelo SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal. Ele pode vender só no município. E depois... SUSAF. Aí ele pode vender dentro do estado. E o CISB no país. E o CISB no país. E nós queremos implantar aqui na região o CISB. Para quê? Para que esses agricultores familiares, esses agricultores que têm a agroindústria, que estão desenvolvendo, e não tenha dúvida nenhuma, Cristiano, do que eu vou falar, e os ouvintes podem escutar. Quem tiver alimento, quem fabricar alimento, quem industrializar o alimento, vai vender tudo e vai faltar. Essas agroindústrias familiares que você tem aí nas exposições são os que mais vendem. Então, comida, pode ter certeza, se você fabricar, você vai vender. E nós temos que buscar essas parcerias. Nós temos que buscar essa interação com o Ministério da Agricultura. E nós temos que trazer e colocar isso para os municípios para que nós possamos avançar. Então, é trabalho, né? Você gasta, muitas vezes, você gasta, mas no momento que consegue executar um trabalho regional de uma grande importância, que nem essa que pode acontecer na questão dos nossos agricultores familiares que têm uma agroindústria, desenvolver e poder vender, né, para todo o país, com certeza vai aumentar a renda, né, e empregos também nessas agroindústrias rurais que são agriculturas familiares. Prefeito, a gente aqui sempre, todo momento e em toda situação, a gente sempre defende a importância e o que significa o Comaja. Nós tivemos uma rusga aí, até saiu uma nota do Comaja em relação a uma matéria que a gente publicou no jornal, que foi fruto de uma notícia produzida pela Prefeitura de Cruz Alta, pela prefeita Paula lá e o seu primeiro-damo, o deputado estadual Rafael Braga, né, dizendo da questão da 510 lá, fruto também das conversas do Clair Kuhn na reunião que teve lá em Porto Alegre, naquele momento lá, quando parou as obras, quando as obras pararam efetivamente. E aí a própria empresa ali publicou uma nota ali, meio que dizendo que não estava recebendo dinheiro e tal e coisa e tal, o senhor lembra muito bem naquele episódio, né? E aí a gente fez uma crítica não ao Comaja, mas ao Dyer, né, que é uma instituição que às vezes mais atrapalha do que ajuda, né, porque o Comaja já estava fazendo uma coisa que era papel para o Estado fazer que nunca fez. E aí, agora que as coisas estavam andando, vai o Dyer lá dizer que não ia fazer o pagamento, porque tu vê, trocar a pedreira lá. Para o cidadão, né, a gente... Ele não quer saber qual é o tipo de pedra, né, da onde que ela foi tirada, né? Mas claro que tecnicamente, ambientalmente e tudo mais, tal, tem a ver lá nos projetos do Dyer lá que se tu mudar o tipo de pedra, muda tudo, né? Mas o cidadão não sabe disso, né? Então, para o cidadão fica aquela coisa, pô, mas, né, pararam por causa de uma pedreira, né? Então imagina, amanhã vão parar por causa do quê, né? Então o nosso papel aqui do lado de cá, prefeito, não é de forma nenhuma desqualificar o trabalho do Comaja, muito pelo contrário, a gente sabe da importância dele e o quanto ele significa. Mas isso não nos isenta de fazer cobrança quando ela tem que acontecer.
E isso não dá para também depois ficar publicando nota de repúdio. A reportagem é estabelecer diálogo. Nós estávamos aí há mais de 2 meses querendo conversar com o senhor. E não conseguíamos, né? Sempre tinha uma coisa que não viabilizava, até para a gente limpar todas essas coisas. Mas eu não tenho dúvida da importância, mas nós vamos continuar cobrando essa questão de que tem que ter um controle maior disso, né? Porque eu não lavo a mão por ninguém, prefeito. O senhor tem vários secretários lá na sua prefeitura, vários servidores, né? O senhor não pode chegar aqui e dizer que o senhor confia 100% em todos eles, né? Que um ou outro não vai fazer um erro administrativo lá, não de ética, não estou falando de ética e de corrupção e nada disso, estou falando do dia a dia. A gente sabe como a gestão pública é, como ela funciona. Então, o que a gente está colocando aqui para discussão com a sociedade é exatamente isso. Como é que é feito o controle interno do que esse time que tem ali, técnico, que são todos cargos em comissão, né? Só tem 1 ou 2 servidores só que são efetivos do Comaja, uma servidora só que é efetiva do Comaja. Todos eles são indicados pela diretoria do Comaja, né? Pela direção dos prefeitos, pelos municípios para estar ali. E a gente sabe que todos eles são muito dedicados e apaixonados pelo que fazem. Ninguém está questionando isso. Agora, isso não nos isenta do dever de dizer que a gente precisa controlar como que o dinheiro do Comaja é gasto, porque ele também é nosso, né, prefeito? Ah, não tenha dúvida, né? Eu não sou contra a divulgar, a falar, a puxar o ponto, vamos dizer, diárias, salários, transparência. Não, não sou. Eu acho que quando você tem uma fiscalização, ela é importante. Talvez ela reduz e inibe, né, um gasto exagerado. Mas o consórcio, hoje se tornou muito grande o nosso consórcio. Foi aumentando as demandas, foram aumentando as áreas importantes para os municípios. E vou te dizer, não tenha dúvida, hoje, se Saldanha Marinho não tivesse o consórcio, para nós ia ser muito difícil. Qualquer município. E a questão, às vezes, da abordagem, do trabalho, é importante vocês falar, não tem problema nenhum, mas a gente também tem que vir aqui e argumentar por quê. Com certeza. Como a gente está fazendo isso com os prefeitos. Nós já fizemos com o Conselho dos Prefeitos, que são a diretoria, fizemos a reunião, explicamos. Hoje eu fiz crescer a receita do consórcio, nós fizemos crescer a receita do consórcio. Está lá o recurso, hoje temos muito... Não é o que nós gostaríamos de estar, mas eu acredito que até o final do ano que vem, que eu fique no consórcio, eu vou entregar ele mais forte na questão financeira. E o consórcio ele tem que ser forte na questão financeira, porque quando tiver projetos regionais, né, que alguns municípios agora, vou dizer, os municípios estão entrando numa crise financeira pela queda do FPM. Outubro, novembro, aí vai ser terrível para nós. Então, se nós tivermos um projeto regional que nós temos que fazer nesse período, o consórcio, ele coloca esse recurso aí, não precisa tirar dos cofres dos municípios naqueles meses ali que estão em dificuldade. Já apresentei os números para o Conselho dos Prefeitos, está tudo certo, está tudo ok. Já falamos das diárias para os prefeitos, coloquemos o porquê que foi gasto e aonde foi gasto, e isso é importante. E vai ter, agora a gente vai falar para todos os prefeitos. E nós não temos problemas de vir e colocar para a comunidade regional, para as pessoas, né, como é gasto. Mas a diária é para o deslocamento, né? Os valores são esses, são pré-estabelecidos. 450 para ir ali a Cruz Alto. Está dentro da lei. 450 e 950 para fora do estado. Né? E R$ 2,10 o quilômetro percorrido. Né? Então, esse é o... nós já falamos assim, sobre terceirizar, não terceirizar. Sobre ter um carro no Comaja com mais um motorista, pagar mecânica. A gente está fazendo todas essas avaliações. Só que, como o consórcio se tornou grande, né, nós não vamos precisar um carro, nós vamos precisar 3 carros e 3 motoristas. Né? Mas como é que hoje os servidores dirigem? Por que precisa do motorista? Não, eles dirigem o próprio carro. Sim, mas se eles dirigem o próprio carro, eles não podem dirigir o carro do Comaja? Pela lei, não. Não? Não, eu tenho que ter motorista. O prefeito tem que ter um motorista. O secretário tem que ter motorista. Cada carro público tem que ter. Porque se der um acidente, vamos dizer que eu estou dirigindo, que às vezes eu faço isso, né?
O prefeito está dirigindo o carro. Ele não está habilitado para isso. Ele é o prefeito, ele não é o motorista. Se der um acidente, o prefeito se incomoda muito. Até é possível devolver esse recurso de todo o acidente que aconteceu. E se tu tem um motorista, você não precisa disso. Entendido. Prefeito, assim, primeiro agradecer imensamente a sua disponibilidade de vir aqui. Fazia tempo que a gente queria conversar. Não é nenhum tipo de questionamento ao belíssimo trabalho que o Comaja está fazendo, a importância que ele tem para a nossa região. Isso não está em discussão em momento nenhum, de forma nenhuma. Né? A gente deu aqui 90% do tempo da nossa entrevista para a gente falar da notícia boa, né? E reservou um pedacinho dela para a gente trazer esses temas que são mais pertinentes aí, mais, digamos assim, polêmicos, né? Como o senhor disse, deu muito assim como dá os arranca-rabo nas reuniões do prefeito, nada é unânime, né? E eu acho que a unanimidade ela é burra, né? A gente sempre tem que ter o contraponto, porque é no contraponto que a gente cresce, né? Se o prefeito não tivesse oposição lá, seria muito bom a vida, né? Então, quando não tem oposição, quando não tem contraponto, quando não tem questionamento, as coisas ficam frouxas demais e daí a gente percebe que não vão na velocidade que a população merece. Mas é um prazer imenso conversar pessoalmente com o senhor e que bom que a gente tem lideranças assim comprometidas. Então, a palavra final é sua, presidente, né, do Comaja, né? E isso também é uma coisa que a gente precisa esclarecer, né? É o senhor que é o presidente do Comaja. Exato, né, Cristiano? A gente agradece a oportunidade, agradece você, agradece a Rádio Cidade aqui de Birubá. Pontos eles têm que ser conversados, eles têm que falar, eles têm que ser esclarecidos, não tenha dúvida nenhuma disso. O consórcio é um bem necessário hoje para todos os municípios. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, do trabalho que está sendo feito pelo consórcio. E eu tenho confiança naquele grupo que está lá. Até eles me disseram o contrário, que não são de confiança. Mas eu tenho confiança tanto na Márcia, que é secretária executiva, no Domingos, que trabalha na área da saúde, a questão da Carol no turismo. Eles vão à Saldanha, nós conversamos, nós debatemos, eles trazem ideias, eles estão indo a Porto Alegre, ver o que está mais atualizado no momento, que recurso nós podemos pegar, não somente através do consórcio, mas também cada município, colocando isso para nós, para que nós possamos também repassar aos prefeitos, porque o que interessa para nós não é o município de Saldanha Marinho, não é o município aqui de Birubá, é todos os municípios envolvidos. É todos os municípios fazer projetos regionais que são importantes. As câmaras de vídeo monitoramento que foi feito, começou lá pelo seu Irineu, depois eu consegui terminar no meu primeiro mandato como presidente do consórcio. A questão da iluminação pública, que é um case de sucesso em todos os municípios que aderiram àquela ata de registro de preço. Tanto é que foi muito bom que depois, quando a presidente Márcia entrou, ela teve que refazer uma nova licitação, porque mais municípios que tinham ficado fora queriam entrar. Então, isso foi importante. O recadastramento imobiliário, que foi feito pelo consórcio, onde os municípios puderam atualizar cada cadastro dentro dos tributários, dentro do seu município, né? Em tempo real, por georreferência, né? Então, tudo isso vem nós colocando aquilo que está na frente. Hoje, no consórcio, nós colocamos o consórcio sem papel, né? Que no consórcio vai ver como se trabalha para depois nós levar para os municípios, né? Essa situação. Então, não tem projetos que vêm e gratificam muito a região. Outro projeto importante que nós fizemos uma vez era uma dívida que nós tínhamos do governo do estado. Nós conversamos lá com eles e nós fizemos um grande trabalho em termos de cirurgia. Foram mais de 400 cirurgias que foi feita na nossa região através do trabalho do Comaja com os municípios associados. Então, muito trabalho foi feito, muito vai ser feito. Eu estava aqui com todos os dados aqui, né, desde a minha época, de 2020 para cá. O que sobrou de recurso, todos os presidentes que passaram deixaram uma reserva, todos fecharam positivos. E de lá para cá, essa sequência de sobras de recurso vem
fortalecer cada vez mais o trabalho do consórcio. Exato. E aí, às vezes, por ter esse recurso ali, vamos gastar, né, prefeito? É a visão, mas assim, ó, quem está lá dentro e está trabalhando e está executando, nós temos que ir atrás das informações, nós temos que fazer convênio com o governo do estado, nós temos que fazer convênio com o governo federal. Isso, a viagem ela é cara, a viagem hoje não está barata. Se você ir a Porto Alegre... Quando o senhor viaja pela prefeitura ou pelo Comaja? Depende do assunto, porque eu não ganho nada para ser presidente do consórcio. Sim. Né? É um trabalho voluntário. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque assim, o senhor não gasta muito em diária, assim, muito pouco. Provavelmente as viagens o senhor aproveita uma agenda da prefeitura e conecta a pauta, né? Então, o senhor não é uma pessoa que não usa muito diária. Já o prefeito Abel, no passado, né, o que foi o antecessor do senhor, gastou muito em diária, o prefeito Abel. E aí a gente bate os gastos do prefeito Abel num Comaja com... Teve momentos que o prefeito Abel tirou a diária na prefeitura e tirou no Comaja também, né? Então, essa é a questão. A gente não é um problema da gestão aqui. O nosso trabalho é sempre a mesma coisa. A gente vai continuar sempre fazendo nosso papel, independente de qual é o partido, qual é o presidente e tudo mais, porque é um outro lugar, né? Então, olhar com uma lupa mais detalhada para cima do Comaja talvez ajude o Comaja a pensar um processo de controle interno lá, né, que viabilize que o trabalho continue sendo executado, mas que tenha uma devida ordem, uma devida organização, né, sobre isso. Exato, né? Quando a viagem é pelo consórcio, que eu tenho que resolver algum problema, que é regional, eu pego as despesas só pelo consórcio, não pego diária. Né? E no município também, eu pego a maioria ressarcimento do que diária. Né? A diária, quando tu sai fora do estado, que daí é mais caro, você acaba tirando a diária. Né? Mas para Porto Alegre, geralmente, eu tiro também somente as despesas que eu tenho de transporte, hotel e alimentação. Né? Mas é importante a imprensa, Cristiano, ficar em cima, detalhando todo o processo, chamando a atenção popular. Isso é importante. Né? Isso é o meio de, se tiver exagerado, de você travar. Né? Porque quando vai para o ar, quando vai para as pessoas, e as diárias são os temas polêmicos. Sim. Todas as diárias são polêmicas, em qualquer lugar. Mas eu sempre tive a consciência muito tranquila nessa parte. Me apresentando resultados, tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque você foi, gastou, buscou, mas trouxe aquilo que realmente atende à demanda da região. A gente fala de Câmara de Vereadores, por exemplo, aqui em Birubá, a Câmara criou uma lei a partir do ano passado, que a gente fez muita matéria sobre a questão dos vereadores, inclusive quando os vereadores não se reelegeram, né, daí foram tudo, nenhum naqueles que não se reelegeram foram tudo viajar depois da eleição lá para, né, não sei para quê, mas enfim foram, né, se despedir, sei lá, fazer o quê. E a gente fez uma cobrança muito forte e a Câmara criou uma resolução ali que vale para essa legislatura, determinando um teto, né, para cada vereador. E a gente vê, por exemplo, que isso ajudou tanto que hoje a Câmara de 15 de novembro está gastando mais em diária do que a Câmara de Birubá, que tem menos vereadores do que a Câmara de Birubá, que tem um orçamento menor. Então, a gente acha que contribui com essas reflexões e aí vai dando estalo, porque nenhum político vive da popularidade, né, prefeito? Exato. Então, se a população começa a questionar, ele vai ter que dar um jeito de resolver o problema para melhorar a popularidade dele. E é assim que a vida funciona, a democracia é isso, né? Então, a gente acha que está tudo certo e tudo bem. Então, muito obrigado, prefeito. O senhor é um querido, assim, né? Uma pessoa extremamente aberta, transparente, tranquila, né? Em todos os momentos aqui a gente levou a conversa de uma forma de boas, né? Como diria meu tio, e a palavra final é sua aí à disposição. Não, temos à disposição sempre da rádio, podem ligar diretamente para o meu celular, não tenho problema nenhum de me deslocar, vir até aqui, ou fazer por telefone as entrevistas. A gente está aberto, né, à comunicação, porque eu digo que a comunicação e a rádio é o meio mais rápido de chegar na população, não tem dúvida nenhuma. Hoje tem áreas digitais que também chega, mas tem sempre as pessoas que estão com o radinho ligado escutando lá. Isso é importante, né? E eu sempre valorizo muito as rádios por causa desse papel fundamental da comunicação em relação aos prefeitos, aos cargos que a gente está no governo do estado e poder transmitir aquele trabalho que a gente está realizando aos poucos para a comunidade também saber, né?
porque o trabalho também é executado. E a questão de temas polêmicos, que não tenho problema nenhum de chegar e resolver, sempre que tiver, pode me ligar, né? A gente vem aqui, não vamos deixar criar o fato, Claro. mas quando criar o fato, pelo menos a gente já tem condições de responder. E aonde há exagero, tu pode ter certeza que eu vou executar e vai diminuir, se tiver exagero, né? Mas nós, esse tema já é importante, que já foi levantado ali para os prefeitos, né? Que são nossos principais associados. Até eles também conversaram, nós conversamos, nós apresentamos os dados, nós apresentamos os números, né? E está tudo certo. Nós vamos continuar trabalhando em prol do desenvolvimento regional. Obrigado, Cristiano. Obrigado à Rádio Cidade. Agora eu vou me dirigir ao Cored ali. Isso, tem a reunião do Cored daqui a pouquinho. E daqui a vai pouquinho ter obra, o Saldanha vai botar ali, porque a discussão, até o Comaja, aproveitar para finalizar aqui só essa questão do abrigo regional, né? Os municípios da região gastam uma fortuna para levar para a Lagoa Vermelha ali as crianças que, por vezes, são tiradas ali do poder familiar dos pais, né? E aí, a consulta popular, durante 3 processos, aí definiu recursos para a construção de centro regional, e agora ele, a princípio, ainda está lá a discussão de repente, botar de novo ali para equipamentos e mais alguma coisa, mas o que está pegando nesse momento é que nenhum prefeito sabe quem que vai cuidar da criança, literalmente, né? Porque está aqui, o prédio vai ser construído, né? Já tem os equipamentos e tal, mas e aí? Quem é que vai pagar o psicólogo? Quem é que vai pagar né? E foi um projeto muito articulado na época do prefeito Abel, à frente do Comaja, né? Que liderou isso, e agora está essa dificuldade aí. Qual é o modelo de gestão? Tem a possibilidade de ser pela Maja, tem a possibilidade de ser pelo Comaja. Como é que avançou isso, prefeito, na região? Já tivemos sendo procurado aí, né, várias vezes. Também foi pauta da última reunião da Maja em Colorado sobre essa situação. O custo que foi nos apresentado, ele é meio elevado. Então nós vamos ter que ver o que cada município pode contribuir, se quiser contribuir. Mas eu acho que o Estado, nesse momento, tem que entrar com custeio também. Como não é só fazer o prédio. A manutenção de conformes dos programas, e aí tu chama outro tema importante, que é, muitas vezes, os prefeitos acabam assinando programas com o governo do Estado ou o governo federal. Programas na área da saúde ou na assistência social. E depois ele não tem aumento. A cada ano que passa, o peso maior fica para o município. O Estado continua colocando aquela destinação daquele recurso. E isso acaba os municípios, claro que muitos são programas importantes que vêm na área da saúde, como nutricionista, por exemplo, o ESF, né? Ah, que maravilha! Exato. Construir um ESF novo, beleza. Mas quem é que vai pagar o médico, o enfermeiro, o agente de saúde? É o município. E isso nós estamos brigando muito pela pauta municipalista, através da FAMURS, através da Confederação Nacional dos Municípios, né? Quando o prefeito assinar um convênio, dá uma lida muito boa como vai ser o custeio de cada programa que é executado. E esse programa ele tem que ser debatido, ele tem que ser, já foi levado aos prefeitos, os prefeitos têm que sentar, têm que conversar, tem que ser levado Mas tem ao uma governo ideia do hoje, Estado. prefeito, qual é o custo para as prefeituras de levar essas situações quando elas acontecem lá para a Lagoa Vermelha? Se fazendo esse bate assim, vai ficar mais barato ou não? Ainda não foi debatido profundamente. Foi nos apresentado um cálculo inicial. Quanto que é, prefeito? Só para a gente saber. Agora que eu não me recordo, eu não tenho o número aqui. Certo. Mas foi colocado isso na Assembleia da Margem em Colorado, e nós ficamos de fazer uma reunião entre os prefeitos e com o pessoal da assistência social para nós avaliar toda essa situação aí também. Né? Mas é um projeto importante, né? Tem muitas pessoas que têm a casa do cuidador também, sim, né? Que são cadastradas, são pessoas que cuidam também dessas crianças, né? O projeto ele tem que ser avaliado profundamente. Quando me trouxeram, eu pedi para a primeira parte ali, quando o Beto me procurou, né? O Beto é um grande batalhador ali de Itapera. Eu disse, primeiro, tu levanta os custos, né? Mas o consórcio não faz gestão. A obrigação do consórcio é de articular e
fazer aquilo que vem atender a demanda. Nós assumir uma gestão é muito complicado, porque não é o papel do consórcio. Talvez se crie um instituto, talvez se crie, né, uma associação para administrar isso aí. Então, é um trabalho também, uma situação que também é polêmica, não é brincadeira, você ver os custos e tem que manter esses custos, né? A questão que a gente sempre pergunta... Como é que vai ser as vagas? A questão que a gente sempre coloca é exatamente essa. Tá tudo errado na gestão, sabe? Como é que tu vai construir um prédio que tu nem sabe como é que vai funcionar, né? Primeiro tu tem que saber como é que ele vai funcionar para depois tu construir ele, né? Então, o Estado tem esse modelo da consulta popular, ele é importante e tal, muitos projetos regionais aqui aconteceram por conta disso, mas talvez faltou um pouquinho aí também por parte agora que a gente vê como vai ser esse ano a consulta. Quais vão ser os projetos regionais? Quais são as demandas? 15 de novembro, por exemplo, está se articulando ali a questão do turismo. Eu acho que é legítimo, né? Porque nós precisamos de um aporte. Imagina R$1 milhão para o nosso Rota das Terras aqui, né? Seria um dinheiro que seria muito bem implementado em todos os municípios que têm alguma atividade focada no turismo, né? Então, a da gente ter dar essa virada de chave, porque a gente ficou 3 anos aí com um projeto aqui da Casa de Acolhimento e com o projeto da Unicruz lá do Centro de Inovação Tecnológica. Os dois receberam os recursos, já está todos já em processo ali, agora a gente tem que virar a chave. E agora? Quais são os outros projetos que a gente precisa, né? Como é que mantém? Exato, né? Então... É boa, essa reflexão é muito boa, é muito debatida entre os prefeitos sempre, né? Mas nós temos atento, o que você falou do turismo agora, nós temos a reforma tributária, ela vai até 2032 para ela ser implementada, e aos poucos ela vai sendo mudada em Brasília por senadores, por deputados federais, e a CNM está com um conselho onde tem 14 técnicos participando e nos orientando. Mas uma coisa que vai mudar, que a gente já sabe que vai mudar, vai ser por serviço, não vai ser mais por produção. Onde você tem fábricas importantes, a arrecadação vai cair e vai ser serviço. E qual é a área que mais tu vende serviço hoje? É o turismo. As pessoas vão, elas passam o cartão, elas estão gastando, ali é o serviço. Então, tem muito trabalho pela frente. Nós estamos trazendo palestrantes já nessa área. Tivemos a oportunidade na reunião do Comaja aqui em Selva de trazer o Cladimir Harold, que foi presidente da Confederação Nacional dos Municípios, foi ex-prefeito do meu município, de Saldanha Marinho, tem um conhecimento vasto, né, em termos dessa área. Nós vamos ter que trazer consultores na área de tributárias, porque tem coisas que nós vamos ter que fazer agora, aumentar agora a nossa renda, para que, pela soma da média, que lá em 2032 os municípios não tenham perda significativa em cada município. Então é um trabalho aí, ontem eu já tive em contato com outro consultor aí, para ver o que vai acontecer daqui para frente vai ser muito isso aí. Trabalho em cima da reforma tributária, que é tão importante e significativo para os municípios. Não podemos deixar que isso tudo vai para o Estado e fique com o governo federal. Mas é difícil de tirar de lá. Né? Então, nós temos que se agarrar às nossas associações. O bolo tributário é um negócio difícil. Né? Nós esperamos anos pela essa reforma tributária, né? E agora nós temos que brigar para o recurso ficar no município mais recurso. Porque aqui que a vida acontece, aqui que o cidadão vive. Então, nós precisamos aí, né, ficar muito atentos. Os prefeitos já estão atentos, estão pedindo através do prefeito Michel, estão pedindo através do presidente Pitt do Comar, para que a gente consiga aí trazer pessoas mais bem informadas, né? Porque esse é um processo que está em andamento. Então, nós temos que ficar bem atentos para que a nossa região, quando bater o martelo, ela fique forte na questão da reforma tributária, que é renda para os municípios. Tá certo. Prefeito Vomar Teles do Amaral.